Salve, salve galerinha, meu nome é Ícaro Pacheco, pra quem não me conhece, é um prazer estar aqui de volta com vocês, eu sei já faz um bom tempo, mas esse assunto para outro vídeo, porque hoje eu estou aqui pra falar de homestay. Pra quem não sabe, ou você que tá dessituado, caiu aqui de paraquedas, eu moro em Vancouver, British Columbia, Canadá, eu tenho morado aqui há 10 meses, e em todo esse período, todos os 10 meses, eu tenho morado na mesma homestay. Então, apesar de ser um assunto que muitas pessoas já falaram sobre, eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes pra contribuir. Entrando direto no assunto, homestay não é um mar de flores. Eu vou tentar fazer um comparativo de pontos negativos e pontos positivos, a começar pelos pontos negativos. E o primeiro ponto negativo é a primeira reclamação que todos os estudantes reclamam é a respeito da comida. Principalmente se você é cheio de frescuras com relação a comer. Comida é uma coisa que você não tem muita escolha, né? Porque quando você fica numa homestay, a família cozinha pra você e a maioria das vezes você tem que comer aquilo que eles cozinham. Um dos pontos que eu tenho pra falar a respeito, eu não sei se é um hábito somente aqui do Canadá ou se é também nos Estados Unidos, né? Norte América no geral, América do Norte. Mas muitas famílias têm o hábito de fazer sanduíche para os estudantes levarem para a escola, né? Sanduíche porque é prático, é um hábito aqui canadense. O almoço, na realidade, não é a principal refeição do dia, a principal refeição do dia é a janta, então o almoço, muitos canadenses também têm o hábito de comer um lanche rápido, uma refeição rápida, às vezes realmente sanduíche, é algo mais comum de se ver aqui. Então muitos dos meus colegas reclamavam, de comer sanduíche, e eu particularmente, eu comi 2 meses, eu fiquei 2 meses comendo sanduíche, até que eu falei, caraca, eu não aguento mais, porque era o mesmo sanduíche, imagina, o mesmo pão, a mesma fatia de alface na mesma posição, com o mesmo tomate, e não era nem carne, né? Era uma fatia de, sei lá, aquilo, porque eu não sei se eu posso chamar aquilo de presunto. Mas enfim, né? E outra fatia de pão, às vezes tinha queijo cheddar. Agora eu tô enjoado de queijo cheddar por causa desse sanduíche que eu comi dos meus primeiros 2 meses aqui. Depois desse tempo que eu não tava aguentando mais, eu conversei com a minha agência, né? Minha agência falou, não, é algo que essa família já tá acostumada, você pode pedir o famoso leftover, que é a sobra da janta. Então você come basicamente a mesma coisa no almoço que você comeu no dia anterior, né, a janta anterior. Mas eu acho isso bem melhor do que comer aquele sanduíche. E a comida vai de homestay para homestay, depende também da cultura de influência, de origem, né, dessa família, vai influenciar na comida que você vai comer. No meu caso, a minha família é africana, então eu como muitas coisas assim da África. Na realidade, eles me perguntaram, oi, Ícaro, você tem vontade de experimentar nossa comida e tal? Sei lá, nem me lembro mais exatamente como foi, mas enfim, eu falei, não, tudo bem, eu sou super tranquilo pra comida, por que não? Então eu como também muita comida africana. O que é legal é bem, às vezes algumas coisas são muito parecidas com a nossa comida, né? É o principal ponto pra mim. Eu tô enjoado da comida que eu como, já tem 10 meses que eu como basicamente. Tem uma variação de cardápio, claro, não como a mesma coisa todo dia, mas essa variação começa a se repetir, né? Não são aquela família que fica procurando receitas. Hoje eu vou inventar uma receita nova ou coisa assim. Eu poderia ficar muito mais tempo falando a respeito disso, mas eu quero fazer um vídeo mais breve. Perceba até a forma como eu tô falando de uma forma mais rápida, mais eufórica. É justamente pra poder tentar uma coisa diferente e ser um vídeo mais rápido, mais objetivo, falando a respeito do assunto. Vamos lá, próximo ponto, origem da família que você vai ficar. Como eu falei, grande parte da população, pelo menos aqui no Canadá, depende também do lugar que você tá indo, né? Porque Vancouver, se eu não me engano, são 60% da população de Vancouver parece que é imigrante. Eu não tenho certeza com relação a esse número, eu cheguei até a pesquisar na internet antes de começar a gravar, mas tem em mente que a população de imigrante realmente é considerável. Então a probabilidade de você ficar numa homestay que não é canadense é muito grande. Quero dizer, canadense é sim, tipicamente canadense. Afinal, o que é uma família tipicamente canadense? Deixa pra lá, esse assunto pra outro vídeo. Afinal, qual é a desvantagem desse ponto? Algumas pessoas podem ver como desvantagem, outras não. Mas pra mim, a maior desvantagem disso é o inglês. Porque o inglês, geralmente, das famílias não é perfeito. A minha família, por exemplo, é uma família africana, como eu já falei. A língua nativa deles é o francês, o que pra algumas pessoas pode ser até interessante. Eu posso aprender inglês e francês ao mesmo tempo. Bem, eles tentaram até me ensinar algumas coisas de francês. Cara, é muito difícil. Se você não tem nenhuma base, você tentar aprender 2 línguas ao mesmo tempo é uma loucura. Mas o inglês deles tem um accent, o sotaque muito sobrecarregado. Pra situar vocês, os membros da família são 4, né? O pai, a mãe e 2 meninas, uma de 7 anos e a outra de 9 anos, e outros 4 estudantes contando comigo, que são 2 rapazes africanos também, e a menina também é africana. Ou seja, eu sou o único branco aqui da casa.
Corta a brincadeira, não tenho preconceito nenhum, na realidade. Preconceito é assunto para outro vídeo, mas eu gosto demais da família, principalmente das crianças, e esse é outro ponto que eu vou comentar daqui a pouco. Então, resumo desse ponto, a probabilidade de você ficar numa homestay que, vamos dizer, eles não são originalmente do Canadá e podem ter o sotaque deles muito forte, o accent, o que pra gente que tá tentando melhorar o nosso inglês, muitas vezes não é bacana, né? Quem me ajuda mais nesse processo são as meninas, são as crianças, porque elas têm um inglês muito melhor do que os pais. Outro ponto ainda ligado com relação à origem, à nacionalidade da família, é que a imersão cultural pode ser menor, né? Porque, vamos dizer, se eles são uma família que não são originais daqui, eles têm menos a influência da cultura canadense do que da cultura do seu próprio país. Isso pode ser um ponto negativo ou não, porque, vamos dizer, pelo menos você tá tendo a oportunidade de conhecer mais de uma cultura, né? O que é muito interessante. Mas eu creio que como você veio, né, pro país buscando uma imersão nesse país, né? Então isso pode ser um fator dificultador, mas também não significa que seja completamente ruim, né? Você pegar uma família de outro país, né? Enfim. Outro ponto negativo é a falta de intimidade. É muito difícil, às vezes, você conseguir, sabe, se sentir membro, parte da família. É uma dificuldade, inclusive, que eu tive, que eu tenho aqui, apesar desses 10 meses, eu gosto da família, eu gosto demais deles, e tenho, assim, uma certa intimidade, mas é aquela coisa, você não se sente parte da família. Isso varia de família pra família. Eu tenho colegas, tá, que falaram, poxa, eu conheci uma segunda mãe, tive um segundo pai, tive né, host brothers, host sisters, o que é fantástico. Mas não foi exatamente dessa forma que aconteceu comigo, então, sabe, acho que você entendeu. Queira ou não, você se sente na casa de estranhos. É aquela coisa, você quer pegar uma coisa na geladeira, tá? Apesar de eles darem, muitas famílias dão essa liberdade pra você, tá? Muitas outras não, então é aquela coisa também, é a loteria, cara. Coloca na cabeça que é muito difícil. É um outro ponto que já me fez pensar muitas vezes em mudar ou tentar ir pra outra homestay. Em homestay você tem regras. Se você tá vindo aqui pro Canadá e pensando, vai ser tudo liberdade, uma independência, né, de todas as pessoas que estavam muitas vezes te prendendo, colocando regras na sua vida no Brasil, paz. Coloca na sua cabeça que você tá indo pra uma casa de família e uma casa de família tem regras. Né, isso é normal. Deixa eu até pegar pra vocês as minhas regras. E não é que essas regras sejam injustas, né? Muitas dessas regras estão certas, afinal, sem drogas, sem fumar dentro ou fora de casa. Muitas homestays têm essa regra. Sem meninos ou meninas pra dormir, permanecer no seu quarto. É até sensato, mas é aquela coisa também, se você quer trazer um amigo na casa, você muitas vezes se sente desconfortável de fazê-lo. Aspire o seu quarto uma vez na semana. Lembre de tirar os sapatos quando entrar de casa. Quando você estiver indo pra fora, coloque os seus sapatos, seus tênis na porta, não coma ou deixe lixo dentro do quarto e coisas assim. Além dessas regras, tem as responsabilidades. Como vocês ouviram, responsabilidade de limpar pelo menos seu quarto uma vez a semana. Ok, algo básico, eu acho, que da higiene humana, né? É algo justo. Mas, por exemplo, aqui nós somos 4 estudantes, 3 rapazes, né, contando comigo. E nós, os rapazes, temos um banheiro só pra gente. E nós somos responsáveis pela limpeza desse banheiro. Então há uma escala de limpeza do banheiro. Em 3 semanas, vamos dizer, eu preciso limpar o banheiro. Tá, não é tão ruim assim. Outra regra é o horário pra chegar em casa. Lembre-se de novo, você está em uma casa de família. E casas de famílias, até na minha casa de família no Brasil, eu tinha horário pra chegar em casa, né? Eu não podia simplesmente chegar tarde sem avisar. Então é a mesma coisa aqui. Geralmente o horário que eles estipulam, algumas homestays são diferentes, mas o horário que eles estipulam aqui, não chegar mais tarde do que 11 horas em casa. Outro ponto negativo, eu acho que eu vou terminar os pontos negativos com esse ponto, é que eles estão acostumados a receber estudantes internacionais. Tá, agora você olhou, sim, isso é um ponto negativo. Eu acho um ponto negativo porque acaba sendo um pouco daquela coisa de família, sabe? De receber, de ser pela experiência, de conhecer culturas e tal. Tá certo que há casos e casos, mas eu vejo isso mais como uma coisa muito comercial, entendeu? Eles estão tão acostumados a receberem estudantes. E muitas vezes, muitos estudantes vêm passar só um mês, aí fica aquela rotatividade, aquela troca de estudantes e tal. Que muitas famílias é muito difícil você conseguir criar uma intimidade, assim, com a homestay, né? Exposto todos esses pontos, deixa eu só fazer um break aqui e comentar se você realmente está muito insatisfeito com a homestay, né, seja por casos específicos ou não, porque todos os pontos que eu citei são, assim, pontos genéricos e é algo que eu acho que todo mundo tem que ter em mente, porque é muito difícil você ir para uma homestay onde você não enfrente, né, não tenha esses problemas. Se você está insatisfeito, procure a sua agência, se você veio através de uma agência, ou então a escola de inglês, porque muitas dessas escolas de inglês oferecem, né, o serviço de homestay, então procure, converse com ele, é sempre bom você mudar ou tentar algo novo do que permanecer
permanecer insatisfeito. E claro, se você tá insatisfeito, eu acho que uma das coisas importantes é você conversar com o homestay, né? Porque afinal, se você não contar os seus problemas, como é que os outros vão saber? Não adianta você guardar só pra si e ficar sofrendo, né? E se no final das contas você conversando, se for algo simples de resolver ou não dando certo, mude, né? O importante é você fazer da sua experiência de intercâmbio, sua temporada no exterior, a melhor possível. E eu sei que homestay é um dos principais fatores que colaboram para isso. Exposto tudo isso, o que muitas agências de intercâmbio fazem, né, e te aconselham, você vai com um contrato de homestay de 1 mês, e aí você avalia, né? Se você gostando da homestay, você permanece, se não, você pede pra trocar pra uma outra homestay. Pergunte como funciona esse processo, quanto tempo você tem pra dar esse feedback pra agência de que não gostou da homestay, você quer trocar, porque todas as homestays, ou pelo menos que eu tive conhecimento, oferecem, né, essa possibilidade de você estar trocando de homestay, mas eles também pedem um prazo, porque há casos e casos, e eu conheço pessoas que realmente tiveram péssimas experiências com homestay. Não foi bem o meu caso, não é aquelas maravilhas que a gente espera, mas tudo bem. O assunto rendeu muito mais do que eu esperava, obrigado por assistir até aqui, né, e se você tá interessado em ver os pontos positivos, assista a parte 2 que tá aparecendo aí em algum lugar da tela. Gostou até aqui? Não deixe de dar o joinha, me deixa os seus comentários no feedback, vai me ajudar pra caramba. E te vejo lá no vídeo 2, da parte 2.